Mensagem do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, pelo Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 11. Anjos protetores. A doutrina dos anjos guardiães, velando pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem de surpreendente. É, ao contrário, grande e sublime. É uma citação do Livro dos Espíritos do CELD, na questão 495, na nota de Allan Kardec. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Anjos protetores, amigos espirituais que zelam pelos que estão temporariamente degradados na terra, são aqueles que agem em cumprimento de missão, buscando ofertar o melhor que tem em si para os prisioneiros da carne. Geralmente, denominam-se anjos protetores. Quem não os conhece? Quem não ouviu falar neles? Quem algum dia não solicitou o amparo dessas almas de escola? Às vezes, são até mesmo desconhecidas. Mas o grito, o apelo, a solicitação de amparo ecoa no ar buscando o infinito, buscando alguém que ouça aquela oração e traga de volta o equilíbrio e a paz para o solicitante. São aqueles espíritos de bondade que Deus, na figura de Jesus, coloca na sustentação dos que sofrem. Tais espíritos, quase sempre, são antigos amigos, ou melhor dizendo, amigos antigos. Estão ao nosso lado como quem está demonstrando permanente amizade. Sustentam-nos nas dores, nas lutas, como quem conhece as nossas fraquezas e reconhece que sem apoio talvez falhássemos. Por isso mesmo, por serem tão bons e tão generosos, é que nos sentimos à vontade ao lado deles. E Deus o permite. Deus permite que esses espíritos permaneçam ao nosso lado, para que possamos continuar a viver. É verdade, não fossem eles, provavelmente alguns de nós teriam fracassado. Não fossem eles a sustentar o ânimo em nosso espírito, certamente teríamos desistido das lutas. Como saber quem são eles? Como nos dirigirmos àquela alma que sabemos ser a nossa protetora e, no entanto, não a conhecemos por um nome, por uma imagem, por um objeto qualquer que identifique junto a nós? Deus, em sua bondade, quis que aprendêssemos a orar confiantemente e, por isso mesmo, não nos declara o nome desse Espírito generoso de imediato. Geralmente, deixa que nós aprendamos a orar, a pedir, a solicitar, a implorar mesmo, até que aprendamos a dizer assim: eu confio, eu aceito, eu tenho a certeza do amparo dessa alma de escola. Quando Deus age assim conosco, não pense os desavisados que Ele esteja nos castigando. Ao contrário, a semelhança do instrutor que passa o dever escolar ou a prova para o aluno, a fim de aferir os conhecimentos do mesmo, Deus permite que fiquemos sós para que nós mesmos aprendamos no esforço contínuo a descobrir quem é essa alma, quem é esse espírito, quem é essa forma de bondade. É comum, após adquirirmos a confiança nesse espírito, que ele se apresente, diga o seu nome, mostre-se a nós, para que possamos olhá-lo, admirá-lo, dizer-lhe o nome. É comum, quando a fé esteja estabelecida, possamos estabelecer relações contínuas de paz, orientação e equilíbrio, junto a esse tal Espírito. Quando soubermos o seu nome, quando tivermos a certeza de quem é essa alma generosa, já deveremos ter o coração amadurecido, para que não sobrecarreguemos esse espírito
com novos pedidos, novas solicitações. Também por isso, Deus, às vezes, nos sonega esse nome generoso, justamente para que aprendamos a descobrir a paz, a prece, o esforço, o trabalho, enfim. Ah, meus irmãos, nunca deixem de orar pelos seus anjos guardiães. Nos momentos de dor, de sofrimento, de inquietação, orem, mas que essa prece seja uma espécie de apelo, uma espécie de convívio fraternal, alguma coisa que saia de dentro do coração, seja algo de importante, de útil, de equilibrado, de amoroso. Meus irmãos, a doutrina espírita, restabelecendo a crença nos espíritos guardiães, faz com que o homem camine, buscando agora, não mais um espírito protetor que tolhe a movimentação de cada um. Ela diz a todos nós que ninguém está só, que o ser menos favorecido, que o ser menos capaz ou aquele que seja altamente esclarecido, todos contarão sempre com o anjo guardião. Esta é uma das conquistas que a doutrina espírita trouxe para a humanidade. A certeza de que contamos com um espírito amigo que há de levar aquele que está preso na terra adiante, sempre adiante, buscando o infinito da criação, buscando Deus. Que os nossos corações se rejubilem por termos ao nosso lado não um espírito que faça tudo por nós, mas sim alguém que nos ensina a doutrina espírita, alguém forte, pronto para nos acudir, mas sempre nos dizendo: é preciso que camines, é preciso que aprendas, é preciso que envolvas, é preciso crer com equilíbrio. Que a paz e a bondade de Deus fortaleçam a todas as almas, inspirando a todos os que aqui estão presentes e os que estão à distância nos ouvindo. Que esse amor que emana de Deus atinja a todos, todos nós, dando-nos força para prosseguirmos em nossas abençoadas lutas, já agora conscientes de que nunca estivemos sós e jamais estaremos abandonados. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 7/7/2001, no CELD. Hoje a mensagem de Antônio de Aquino para todos nós, como sempre, toca os nossos corações. Sempre lembrando que mensagens como a de Antônio de Aquino e desses guias espirituais que estão sempre em torno de nós, nos apoiando, é sempre para o nosso crescimento espiritual, sempre nos trazendo para cima, como assim dizemos, né? Trazendo para cima. Quanto é importante a mensagem do nosso irmão de hoje. Logo no primeiro parágrafo, ele fala da questão da alegria deles de verem quando nós procuramos o Criador. No trabalho que é feito lá na cabana, né, que assim é chamado, o local onde houve essas mensagens, onde houve esses trabalhos, então você vê que a alegria deles, não só de ver a nós, os encarnados, mas também os desencarnados, na procura pelo Criador. Então, lembrar que os espíritos superiores a nós, eles estão sempre felizes quando nós procuramos o Pai, a Deus. E ele vai colocando para nós, falando dessa questão da nossa vida de encarnado, a nossa luta, dando força para que nós possamos cada vez mais lutar pelos nossos sonhos. Como ele vai colocando, primeiro a infância e depois a alegria da adolescência e depois, na juventude, o homem começa a pensar nos seus sonhos, começa a confiar nas pessoas. Tantos sonhos nós já tivemos, não é verdade? E ele vai colocando que a gente procura esses sonhos. Não desanime.
muitas vezes, depois de um período onde começamos a procurar os nossos sonhos, a realização desses sonhos no trabalho, ou mesmo na questão espiritual, e aí desanimamos. Desanimamos quando encontramos pedras no nosso caminho. Desanimamos quando encontramos obstáculos, quando encontramos portas estreitas, aí desanimamos. Tudo isso através de momentos, confiando em pessoas, em situações, em governantes, tanta gente, e aí desanimamos por falta de confiança. Mas o que ele vem colocando para nós, para que a gente se esforce, que lute, porque viemos para isso, entendendo que nós vivemos num planeta de provas e expiações. E com isso, nós vamos ter as nossas dificuldades, como todos têm. O quanto depois, quando somos depois de criança, depois de jovem, quantas dificuldades nós encontramos na vida. Não é assim? São obstáculos, mas eles estão aí para serem ultrapassados. Nós costumamos dizer, às vezes, quando vemos uma criança, dizer assim, aproveita, né? Aproveita enquanto você é criança, que você não tem que se preocupar em trabalhar, né? Com as suas contas, não é isso? Nós falamos assim. E é verdade, tem que se aproveitar, mas também é um momento de também, como criança, nós, quando vermos essas crianças, começar a colocar para elas, que é através, da própria evangelização, falando, sobre a vida espiritual, como o próprio jovem. Olha a importância, para que quando a gente chegar nesses momentos, onde aquele espírito num corpo físico se torna um adulto, ele possa ter mais esperança nos seus sonhos. Os sonhos a ser realizados, muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, são sonhos que foram programações que fizemos antes de reencarnarmos. Nos comprometemos e foram sonhos, são realizações. Como Antônio de Aquino nos fala, muitas vezes começamos a procurar esse sonho, a tentar realizar eles e vemos ele como muito grande, ou às vezes como pequeno. Olhamos assim, puxa, mas o meu sonho é tão pequeno. Não, é o que ele diz muitas vezes, quando é grande, é porque o espírito está vendo o quanto ele precisa caminhar, o quanto precisamos caminhar, mas não nessa vida, em outras. E aqui é o início de esse sonho, de esse trabalho, dessa realização. E muitas vezes achamos pequenininho, como ele fala, porque já é o final, porque já conquistamos tanta coisa em outras encarnações. Então é isso que traz alegria para eles. Alegria quando eles nos vê procurando o Criador, no sentido do que nós realizamos e estamos acabando de realizar. E também entendendo que às vezes é o início de uma outra realização, de um outro sonho. Faz parte da nossa reencarnação, faz parte das nossas provas que Deus coloca para todos nós, para o nosso crescimento espiritual. E aí, se pensarmos bem, pensarmos assim, olha, então esses espíritos amigos, como Antônio de Aquino, eles estão sempre nos acompanhando nas nossas encarnações. Isso é uma grande verdade, porque formamos uma grande família. Por isso a alegria deles, de ver quando nós procuramos, quando encarnado, procuramos o plano procuramos as casas espíritas, ou procuramos as nossas instituições, ou quando procuramos realizar esses nossos sonhos, que são comprometimentos nossos, são nossas provas, podemos também dizer expiações. Por quê? Porque é o crescimento do espírito. E a alegria deles é porque nós estamos conquistando, estamos conseguindo. E quantos desencarnados estão em torno de nós, nos apoiando, nos dando força. Então, lembrar
que se aqueles que desanimam, aqueles, né, encarnados, né, que desanimam, que ficam sem força, quando encontram o obstáculo, param. Ele diz para que a gente continue, para quando a gente desencarnar, quando chegarmos no plano espiritual, não nos arrepender. Mas arrepender, né, não é do que não conseguiu realizar, mas daquilo que nós não fizemos o esforço para realizar. O que a gente não realizar agora, porque não foi possível, por mais que tenha lutado. E isso é importante, que a gente lute por isso, né? Procurando Deus, sempre procurando as instituições religiosas, né? No caso de nós, espírita, casa espírita, né? Para que a gente possa ter força junto a esses companheiros, né? Para que a gente continue. Então, quando a gente desencarnar, olha, o quanto a gente vai estar arrependido, né? O quanto a gente vai estar também sofrido por não ter realizado, porque fraquejamos. Então, na hora que fraquejarmos, vamos lembrar dessa mensagem de Antônio de Aquino, quando estivermos tristes, quando pensarmos assim, olha, foi complicado hoje, não consegui. Vamos olhar a mensagem, essas mensagens de Antônio de Aquino, vamos lembrar dessa assim, olha, ele está dizendo aqui que a alegria deles é nos ver procurando a Deus, procurar a Deus de várias formas, não só indo nas instituições, mas orando, se esforçando, porque isso, lembrando que é a alegria deles. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar, porque a mensagem de Antônio de Aquino diz justamente a alegria deles. Então, não vamos decepcioná-los, né? Não vamos decepcionar o nosso amigo Antônio de Aquino, esse irmão tão querido, tão amoroso, né? Que nos abraça. Então, quando estivermos tristes, né, desanimados por alguma coisa que nos aconteça, vamos lembrar dessa mensagem. Vamos aqui, vamos olhar, vamos ouvir o que Antônio de Aquino traz para nós. E quando ouvirmos essa mensagem dele, pensar assim, olha, eu vou continuar, não vou esmorecer, eu vou continuar lutando pelos meus sonhos, né? Para que quando chegarmos ao plano espiritual, eu chegar no plano espiritual, mesmo que eu não tenha conseguido realizar tudo, mas não estarei triste porque não consegui, porque não realizei, porque fraquejei. Então, meus irmãos, que o Mestre Jesus, que Antônio de Aquino, possa estar sempre junto a todos nós. Graças a Deus.